Olá, sejam Olá, muito bem-vindos e bem-vindas a esse momento Ampop de entrevistas com profissionais brasileiras espalhadas pelo mundo. Eu tenho uma convidada extremamente especial hoje, já vou apresentá-la. Para quem não me conhece, eu sou Cristiane Belfiore, eu sou personal organizer e consultora de imagem desde 2010. Eu atuo como consultora, palestrante, instrutora e mestre de cerimônias. Mais de 8 mil pessoas já passaram por mim nesses anos todos, como alunos de formação ao curso de Personal Organizer, ou nos meus cursos de especialização, ou até mesmo nas minhas consultorias. Na Ampop, eu sou associada desde 2014 e a partir de 2016 eu me tornei a responsável pelo Comitê Internacional com feitos incríveis aí para o nosso mercado, tais como o WOD, o World Organizing Day, que foi uma iniciativa do Brasil, junto a 11 países, para a gente comemorar o Dia Mundial da Organização, que acontece todo 20 de maio. Nós temos também aqui no Comitê Internacional à disposição dos associados ANPOP uma lista de mais de 160 biografias em 3 idiomas diferentes para vocês consultarem e saberem o que está acontecendo pelo mundo. Fora o calendário de eventos internacionais à disposição de vocês associados também e a lista de lojas. Hoje eu tenho essa convidada especial que eu falei para vocês, muito querida Helena, e eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela e já já vou passar a palavra para ela, tá? Helena, nossa querida brasileira, ao meu ver, eu estava até comentando com ela antes da gente entrar na gravação, foi a primeira pessoa que eu tomei conhecimento como brasileira enquanto comecei minha carreira de personal organizer de uma brasileira de sucesso morando fora. Olha a minha honra de estar aqui com ela hoje, entrevistando ela nesse bate-papo. Ela é personal organizer atuante nos Estados Unidos e fundadora da empresa A Personal Organizer. Ela é criadora do curso online de negócios e marketing para personal organizers, profissão personal organizer, a autora do livro Vivendo Sem Empregada e instrutora NAPLE, que é a nossa associação base, né? Tudo começou aí na NAPLE há mais de 35 anos atrás, que é a Associação Nacional de Profissionais de Organização e Produtividade Americana. Desde 2015, Helena se dedica ao treinamento online de personal organizers ao redor do mundo. Ela é também certificada pelo Institute of Challenge and Disorganization, o IDC, e pela NAPLE, que é a nossa, que é a dela, né? Não a nossa, a dela National Association of Professional Organizers. Que mais? Olha que currículo dessa pessoa, meu Deus do céu. Eu estou lendo aqui na minha cola com perguntas que já já eu vou fazer. Ela também é formada em Direito pela PUC do Rio de Janeiro e pós em Marketing e MBA pela Cooperade no Rio de Janeiro. Trabalhou em empresas da Fortune 500, já viveu ao redor do mundo e hoje está estabelecida nos Estados Unidos, onde mora com a família. Com vocês, Helena Alcas. Fala, minha linda, eu falei demais, eu quero te ouvir. imagina, nossa, me deu até cansaço de pensar, morou ao redor do mundo, deu um Quanta trabalho, gente, história, chegar né? até aqui, Quanta história, muita Helena. história, é. Com certeza, não esse nosso bate-papo vai ter que ter fase um, fase 2, capítulo um, capítulo 2, capítulo 3. Vamos ver o que a gente consegue nessa gravação. Mas o Seja muito bom, querido, bem-vinda, estou aqui para te obrigada, amor. ouvir. Eu ia falar que o bom é que hoje é dia de ação de graças, e mesmo eu pensando, ai, deu tanto trabalho, eu tenho uma gratidão profunda por todas essas experiências. Eu tenho certeza que sim. Helena, há quantos anos você está morando aí? O que levou você a morar nos Estados Unidos? Como é que foi essa mudança? Começa pra gente aí um aquecimento contando isso. Foi foi o meu marido, né? Foi a dor de cabeça. Enfim, eu trabalhava como executiva numa empresa e eu precisei contratar um médico para. Eu assumi um departamento e eu precisei contratar um médico para fazer o treinamento da força de vendas nos produtos que eu ia promover.
E esse médico é muito amigo do meu marido. E um dia convidou meu marido para ir ao Brasil. Na época, meu marido era da Marinha Americana e vivia no Japão. E ele convidou, então, o Ed para ir ao Brasil de férias e me perguntou se eu não queria conhecer esse rapaz que ia vir de férias, né? E eu pensei, americano, para passar uma semana aqui? Não quero nem saber que isso é dor de cabeça na certa. E aí eu falei, não, estou muito ocupada, eu estava terminando meu MBA, aquela confusão toda, e muito trabalho, emprego novo, né, uma função nova. E eu recusei totalmente, só que o Ed, um dia, depois de muitas recusadas, me escreveu, parece que você não tem tempo para fazer amigos, e eu me senti péssima, né? Assim, poxa vida, de fato, vai ser só um jantar e tal. Eu sei, Cris, que a gente começou a se corresponder e nós nos apaixonamos por e-mail. Olha E só, que isso foi, destino, hein? isso foi tipo abril do começo do ano, e quando ele veio em agosto, a gente já tinha resolvido se casar. Que E legal. aí a gente passou ao todo 40 dias juntos. Assim, entre as viagens, eu tinha reuniões aqui nos Estados Unidos, na Europa, a empresa era lá em Estocolmo, né? E eu viajava muito e foi assim que a gente foi se encontrando. E eu passei 20 dias no Japão. Enfim, nessa confusão, ele me pediu em casamento, eu aceitei e eu tive que comunicar à minha família e à minha empresa. Porque Olha que assim, história, que delícia. assim, eu nunca imaginei que eu fosse me casar, e muito menos assim tão rápido, né? E eu estava tão assustada com os meus sentimentos que eu realmente não compartilhei com ninguém assim no começo. Então, foi uma coisa que foi muita surpresa para todo mundo. Meu pai, eu não vou a casamento nenhum, e que não sei o quê, eu não sei quem é esse sujeito. E a gente tem uma história engraçadíssima na família, porque o Ed veio do Japão para o Brasil, já querendo conhecer minha família, e trouxe uma cerâmica belíssima japonesa para os meus pais. E o meu pai brinca até hoje. O cara me traz um prato japonês e leva a minha filha. Mas o Ed é americano. O Ed é americano. E, Tá. enfim, nós nos casamos há 22 anos atrás. Eu me mudei para o Japão, onde ele estava. Passei quase um ano lá. E foi ótimo, foi um sabático. Eu estava estressadérrima de tanto trabalhar. Foi muito bom. E quando a gente se mudou para San Diego, para ele começar a residência dele, porque ele é médico, eu Sim, engravidei de gêmeos. E aí, enfim, eu nunca mais é, saí de casa, assim, dizendo. E foi assim que eu aprendi a entendi, ser empregada. entendi. Mas o fato, você ter se tornado personal organizer foi em qual momento? Já no Ah, Japão, você sim. já pensou nisso? Ou quando você Não, veio para o Brasil, em que não, momento você já era personal organizer no Brasil? Como é que foi essa questão? Conta. não, não. É, ser mãe de gêmeos e depois de mais um filho, me mudando tantas vezes, eu realmente fui assim, observando a minha relação com o espaço, eu sempre fui uma pessoa organizada, minha casa sempre foi organizada. É, minha mãe dirá que eu não era tão organizada assim. Ela que me mantinha organizada. Mas, Sim. assim, ter crescido num ambiente organizado certamente me influenciou. No trabalho, eu era muito organizada. E na minha vida de mãe, dona de casa, eu tinha que ter uma rotina ou eu ia ficar insana, porque, imagina, sozinha, sem empregada, sem babá, marido residente, trabalhando plantões assim, insanos. Eu tinha que ter uma rotina, eu tinha que ter uma estrutura. E isso tudo foi me ajudando a observar. Quando os meninos estavam com. A gente já estava em Maryland, foi em 2010 que eu comecei a empresa, foi naquele ano, ou seja, eu me mudei em 2001, foi 9 anos depois, foram 9 anos depois que eu comecei a observar e eu assisti a algum show de uma organizadora profissional, o Tá. canal
a Home and Garden, estava apenas o HGTV, né? Estava apenas começando aqui nos Estados Unidos e Sim. eu assisti um show. E eu lembro que eu comentei assim, né? Assim, para quem não sabe, a relação com meus sogros foi muito difícil, gente, mas hoje em dia tudo bem. Mas na época eu comentei assim, poxa, deve ser tão interessante esse trabalho. Meu sogro olhou assim para mim, quem é que vai te contratar para fazer isso? E eu pensei, poxa, crê em mim! Enfim, é, Sim. aí eu sei que, enfim, comentários dele à parte, eu realmente achei interessante o conceito e fui olhar online. Não fui olhar online. Eu continuei sendo dona de casa e um dia, saindo da escola, de deixar os meninos na escola, eu vi a Susan, uma amiga que eu já não vi há alguns meses. Eu perguntei, poxa, cadê vocês? Onde é que vocês estavam? E ela falou que tinha passado um tempo fora, me chamou para tomar um café. Naquela conversa, ela me perguntou o que que eu gostaria de fazer, e eu falei, eu poderia organizar e decorar é, o resto da minha vida. E ela se jogou assim por cima da mesa do Olha Starbucks. só. Ai, que delícia. Precisa vir na minha casa. E mal sabia eu, ela era uma acumuladora. Ah, Exatamente. Aí meu eu, Deus do céu. Ah, nossa. ela era casada com uma mulher e criando dois meninos, filhos delas. E quando eu entrei na casa delas, a Maria, a esposa dela, não podia saber que eu estava ajudando a Susan. Então eu ia lá no horário que a Maria não estava, coisa de amiga mesmo. Não, vamos organizar tudo e tal, vai dar tudo certo. Ela queria poder receber na casa dela para o Thanksgiving pela primeira vez, que era impossível porque o porão estava tomado, assim, do chão ao teto, Imagino. tomado, tralha dela. E aí isso era fonte de muito conflito no casamento delas, e a gente então organizou aquilo, assim, ficou impecável. Nesse processo de organizar, eu achei um orçamento de uma empresa e vi que existia um negócio por trás daquilo que eu estava fazendo por puro prazer. Eu Sim. entrei no site dessa empresa e vi que eles subcontratavam, e foi assim que eu comecei a trabalhar. No Que mesmo legal. dia, eu mandei um e-mail, perguntei se eles estavam contratando, ela estava contratando, procurei Que outras empresas. bacana. Na verdade, o que eu fiz, não recomendo a ninguém porque foi errado, mas o que eu fiz sem saber que estava errado, eu escrevi um e-mail para todas as organizadoras da NAPO, do diretório da NAPO, porque nesse processo eu descobri a NAPO, da minha região, perguntando se elas estavam subcontratando. Elas achavam que eu era uma cliente potencial, mas, enfim, acabei sendo contratada por outras pessoas, trabalhei por mais de um ano assim. Foi excelente, porque eu trabalhei em Olha todo só. tipo de projeto, trabalhei sozinha, trabalhei com equipe, trabalhei, assim, em casa de Que acumuladores. bacana. Foi muito rica essa experiência, foi a base para compreender a indústria, porque você observa como outras profissionais organizam os seus negócios, e Sim. para eu entender que áreas de negócio eu gostaria de trabalhar ou não, né? Inicialmente eu achei que eu ia querer trabalhar com acumuladores, mas eu entendi que eu ia precisar trabalhar com uma equipe, com outros profissionais, Sim. então isso acabou sendo uma parte muito menor do meu negócio. E, é, enfim, ao final de um ano e meio, o Ed se formou, e porque aí nessa fase ele já estava na especialização dele, né? E ele se Sim. formou e a gente foi transferido de volta para San Diego, que foi realmente onde eu acabei me estabelecendo e construí um negócio muito bom. Entendi. Isso foi em 2010, 2011 e meio que a gente se mudou para San Sim, Diego, você né? ficou um ano e meio, né? É, Deixa eu só fazer um esclarecimento para quem está chegando aqui agora e não conhece a NEIPO. A NEIPO é a associação pioneira em organização dos Estados Unidos. Ela existe há mais de 35 anos
E vamos dizer assim, a Ampop, né, nós somos um equivalente, assim como em cada país, Itália tem a APOI, que é a Associação dos Profissionais de Organização da Itália, o Canadá tem do Canadá, a NAPO, ela equivale à nossa associação brasileira aqui. Então, ponto um. Ponto dois. Começaram, por que que eu falei, ai meu Deus, desorganizado crônico? Não de uma forma pejorativa, mas começar, se Pela você tem aqui nos ouvindo complexidade. agora, cursos dos primeiros trabalhos, trabalhar na casa de uma pessoa que é desorganizada crônica, que existe diferença entre a pessoa que é acumulador e desorganizado crônico, é um desafio. Se já é um desafio, um primeiro cliente, né, Helena? É, Começar por aí, meu Deus do céu, olha, o coração vem na boca, só de desespero, né? é. Que mais que eu ia falar do seu discurso? Ah, que é muito comum, né? O que o seu sogro fez, acho que a maioria de nós que se torna personal organizer, eu vim da área executiva, eu era diretora comercial de multinacional e eu viajava tanto e eu adorava arrumar guarda-roupa entre uma viagem e outra e arrumar mala. Eu falei, putz, eu vou trabalhar com isso vai ser minha especialidade. E quando eu saí da empresa e fui trabalhar com isso, as pessoas tiveram a mesma reação. Mas como? Você vai dobrar a calcinha, né? Tipo assim. Então, assim, veja como não muda Exatamente. muito, e mesmo os seus sogros sendo americanos, que aí já é uma coisa de organização que vem de muitos anos atrás, também tiveram a mesma reação, né? Como é que você sabe disso, né? Sabe, Será Cris, que que tem trabalho? isso, eu acho que isso é uma misconception, é, É, não deixa de ser, não, né? no Brasil, talvez vocês tenham a impressão de que isso aqui é muito conhecido, mas não é. Até hoje, quando eu vou me apresentar, eu não falo a professional organizer, porque o organizador profissional, ele tem gente que olha, você faz organização política, você faz ativismo, né? Essa era Aí a eu, próxima pergunta que eu ia te fazer exatamente, né? é, Como é que foi como é que está esse mercado, como estava quando você começou e como está agora, e a uhum, diferença cultural também. Então, aproveita e já embarca é, é nessa bem pergunta aí. diferente hoje, né, do que estava em 2010. Em 2010, a ênfase vamos assim dizer que 2010 até Maricondo, tem antes Sim, Maricondo e depois Maricondo. sim, É, a gente tinha um mercado com uma ênfase muito grande em trabalhar com o cliente para ensinar o cliente a se organizar, para ajudar o cliente a refletir, né? Quando o cliente trabalha com a gente, existe toda a parte emocional do cliente, ao ponto de que, assim, eu realmente senti falta de ferramentas, fui fazer o curso de coaching para poder trabalhar com o cliente, ter uma ferramenta. sim. O ideal teria sido fazer psicologia, né? Mas era investimento demais. Então foi coaching mesmo, mas assim, é uma ferramenta, não estou desmerecendo o coach, é uma ferramenta muito importante para quem quer trabalhar com o cliente, você ter Sim, instrumentos para conduzir aquela emoção que vai surgir, né? exatamente. Tem que ter uma base É, emocional boa. boa, você tem que estar bem, né? Não dá para você ir para o trabalho para trabalhar com o cliente quando você está desestruturada, né? Então, assim, eu trabalhei com pessoas que tinham questões muito sérias, de acúmulo, de apego emocional, né? Então, esse foi um momento muito rico e eu acho que é assim, uma lástima, de certa forma, Sim, porque eu acho que empobreceu o trabalho do personal organizer, do profissional de organização, quando a gente só faz para o cliente. A Marie sim, Kondo, ela entrou no cenário e, assim, em duas partes, né? Primeiro que ela expôs a organização para o mundo inteiro, e isso foi muito positivo. sim, Assim, tornou a organização parte da conversa do dia a dia das pessoas. E isso está sim, muito sim, desorganizado, né? As pessoas comentam hoje com sim, espontaneidade. É, desmistificou um pouco a coisa da desorganização. Não, você não pode vir, está uma zona aqui em casa e tal, sim, né? sim, Mas, por outro lado, ela, a partir dela e com a entrada da Home Edit, a Joana, e eu esqueço o nome da parceira dela, é,
A HomeEdit é uma empresa, elas vivem em Los Angeles, muito conectadas com o pessoal da área de cinema, da indústria de televisão, por causa dos maridos delas, acabaram organizando casas de pessoas com um poder aquisitivo muito alto. E elas queriam implementar um serviço de luxo, provavelmente, tem aquela assinatura do arco-íris em tudo que elas fazem, né? E passaram a fazer para o cliente. Então, realmente, isso foi um marco assim, no mercado americano, na mudança do passar a fazer para. E muitas empresas de organização, muitas organizadoras passaram a trabalhar assim, né? Tanto é que você vai olhar e você vai ver organização de luxo, já para Sim, distinguir o tipo de sim, cliente que vai entrar em contato com elas, né? Então, eu acho que acabou criando assim um segmento, aquilo que antes era a norma, que era trabalhar com o cliente, perdão, passou a ser a exceção, né? Uma pessoa que quer trabalhar com o cliente, hoje em dia, ela tem que deixar claro que ela faz isso, porque senão ela vai ser assim engolida no pacote de como é o mercado hoje, que é basicamente para o sim. cliente, tá? Então, assim, acho que desde a época, então, que a NAPLE, porque a gente toma como referência as associações, né, que existem, que foi criada, pelo que eu entendi que você traz aqui agora para a gente, é que não é porque teve toda essa questão no passado de estar presente há muitos anos, que demorou, teve um gap até o consumidor final, né, as pessoas entenderem, e que esse marco se deu muito a partir da Maricondo para cá, que realmente deu um boom no mercado. Tá certo? Isso. Entendi certinho, Isso, né? tá? E também Pronto. shows de televisão, né? O Peter Walsh, tinha uma Sim, casa eles, que ela entrava e eles reformavam a casa toda, removiam ele é todo o ótimo. acúmulo, né? A Enfim, muitos gente shows teve de a televisão. Desculpa, não, é que eu lembrei que ele esteve aqui no Brasil, né? Num dos congressos que a gente teve, Isso, foi um prazer tê-lo conhecido, foi muito isso, legal mesmo. A gente sente isso no Brasil também, que a Mary Kondo, a partir do momento que ela foi para a Netflix, isso ajudou muito o nosso mercado, não só de personal organizers, mas a indústria, o comércio, as pessoas começaram a enxergar a gente, quando eu falo a gente, é a nossa área de atuação, né? Com outros isso, olhos. E a importância que isso trouxe. A pandemia mostrou isso, como nossas casas são importantes. isso. Já que É, eu entrei na sua conversa, você me falou que já trabalhou com de tudo um pouco, com assistente, sem assistente. Tem algum ponto de demanda que é característico da tua região, Helena? E como é que é esse processo? Tem visita técnica aí? Como é que é hum. pago? 50% antes, 50%? Conta um pouquinho pra gente como é que é essa história aí. Bom, cada organizador, apesar de existir a NEIPO, não existe um processo definido, tem que ser assim, tem que ser assado. Realmente, cada empresa, né, cada organizadora com sua empresa define como funciona para ela. Eu Sim, trabalhei para pessoas que faziam o que vocês chamam de visita técnica, que a gente chama de levantamento, por sim. telefone, e aí colocava o job, né, colocava o cliente num aplicativo online e quem quisesse pegava aquele job, né? E eu até brinquei na época, Olha Eu só. preciso de um telefone, um smartphone, porque senão até eu chegar em casa, olhar meu e-mail, já foram todos os trabalhos. E foi assim que Que a gente concluiu. interessante. É, Tipo um balcão de anúncios falando de uma forma bem popular. é, é. Era só para organizadoras da empresa dela, tá? Ah, tá certo, entendi. Então ela, por exemplo, você liga para ela, e todas elas trabalhavam assim. Você liga para a empresa, você diz, eu preciso organizar aqui todos os meus documentos, meu escritório está uma zorra, e enfim. Tá bom. Aí ela ia, botava nome, endereço, telefone, descrição do trabalho, e você pegava o trabalho se você quisesse ou não, entendeu? E eu, Entendi. no começo, pegava todos os trabalhos que eu podia, assim, eu não queria saber se eu sabia, se eu não sabia, eu pegava todos os Tá trabalhos, certo. é, e Experiência, assim que vai adquirindo experiência, né? não, você tem que se jogar, você tem que, a gente não vai aprender lendo livro,
A gente vai É, aprender fazendo. Uma coisa que eu acho fantástico do nosso trabalho é que a gente desenvolve uma leitura que eu digo que o corpo inteiro começa a ler. Quando você entra no lugar, você já sente aquele espaço, você sente a quantidade de coisas que está ali dentro, e aquilo tudo já é informação que você vai, com o tempo, aprendendo a classificar na tua cabeça, e você olha e você fala, eu vou levar tanto tempo aqui dentro, né? Então, sim, é muito orgânico o nosso trabalho, ele pode até ter um processo que você segue sempre da mesma forma, mas você começa a aprender a ler o espaço e a saber, eu vou levar tanto tempo aqui dentro, né? E isso foi fundamental para mim. É, graças a Deus eu tive essa experiência, então quando eu comecei a trabalhar com a minha empresa, eu já sabia que eu queria trabalhar sozinha, eu já sabia que eu não queria uma equipe. No máximo, eu ia contratar uma ajudante para vir comigo, ou, se fosse necessário, um homem para trabalhar, levantar peso, carregar coisa para mim, dependendo do sim. tipo de projeto, Mudança. né? E por que isso, né? É importante você sempre questionar qual é a sua realidade. A minha realidade era, eu tinha 3 filhos em idade escolar, de escola de primeira a quinta série, né? Eu tinha 6 horas por dia entre a hora que eu levava eles, que eu os levava para a escola e tinha que apanhá-los. Eu cuidava da casa, porque lembre-se, não tinha empregada. Eu tinha que levá-los para os esportes, cozinhar o jantar, ver o dever de casa. Se você trabalha com uma equipe, o seu negócio tende a crescer muito, porque você passa a ter, como essas empresas para quem eu trabalhei, você passa a poder pegar múltiplos projetos e mandar um grupo aqui e outro ali. E você tem que supervisionar esse projeto. É você quem interage com o cliente, a responsabilidade final é toda sua, né? E eu sabia o tamanho daquilo que eu podia dar conta. E o que eu podia dar Sim, conta era aquilo que eu poderia fazer, né? Então, assim, se você tem a possibilidade, se você tem estrutura em casa, tem empregada, tem uma pessoa para levar e trazer seu filho para a escola, se você tem esse espaço mental, eu digo, vai trabalhar com equipe, cresce o teu negócio, investe, porque vai dar certo e dá muito dinheiro, né? O nosso sim. negócio, ele é muito bem pago. Então, é, se você quer manter uma vida mais tranquila, que era também o meu objetivo, Sim, eu queria ter um trabalho, eu queria ter uma renda, eu não queria ficar rica fazendo organização, né? Eu não sim, queria ter show, meu marido brincava, você precisa de um show, eu dizia, Deus me livre, um show. Porque a gente sabe o tamanho da responsabilidade, né? Você não é só você ali na câmera, é uma produção, é tudo, sim, né? sim. Nossa, nossa, olha, para fazer esse vídeo aqui hoje, a gente teve que se Exato. organizar, fazer um roteiro, preparar o cenário, saber o que falar. Imagina isso acontecendo todo dia, ou uma vez por É, semana, ou uma vez por mês. É uma exato. produção, que roupa usar, o cenário, Tudo. realmente, fazer um show, um programa de TV e tal, Exato. é um trabalho além do trabalho de mão na massa de personal organizer. Isso. Mas eu vou fazer uma interrupção em cima da interrupção. Me fala do teu livro, porque esse seu livro que eu tenho, até eu devia ter pego até para mostrar aqui na nossa gravação, que é fantástico, gente, fantástico. Aliás, já deixa eu fazer um merchan aqui, Helena. Helena, passe suas redes sociais para as pessoas te seguirem, por favor, já diga aqui Obrigada. como tá. O Helena no Instagram é a Personal Organizer, tudo junto. E no YouTube é a Personal Organizer. Eu sou muito original. Sempre a Personal Organizer em qualquer canal. É a coisa mais simples. E eu gosto sempre de explicar, né? Porque uma vez uma pessoa virou para mim e falou: Ai, mas você. Enfim, eu tenho certeza que ela fez com boas intenções, mas ela falou: Mas a Personal Organizer não é a Personal Organizer. É uma Personal Organizer, não é Gente, a. olha esse charme. Não, essa mulher é um charme, né? Que esse sotaque carioquês, que eu amo de paixão, e esse sotaque inglês não, porque você mora nos Estados Unidos, americano, mas com essa pronúncia deliciosa, ela é um charme
só. Então, ela é a personal organizer Ei, mesmo, né? uma! Mas olha, não se preocupe, porque você não está só. Eu também sou Cristiane Belfiore em tudo, no YouTube, no Instagram, É, no site, porque a gente tem que facilitar a vida das pessoas e não complicar, muito. né? Tem que facilitar. Pronto. Nossa vida tem Mas que me ser conta do seu simples. livro. Conta do livro. Depois a gente volta porque eu quero Bom, saber como é que é cobrado aí nos Estados Unidos. Conta do o livro. livro nasceu de uma entrevista que eu fiz para uma revista em Niterói, no Rio, e a jornalista falou, Helena, nossa, que barato isso aqui tudo, você não quer escrever um livro? E ela se ofereceu para fazer o serviço de ghostwriting, e a gente, então, estabeleceu um relacionamento onde ela me mandava perguntas, eu escrevia tudo, ela editava, a gente se reunia, revia o texto todo juntas, e aí é, é esse bate e volta, né? E foi assim que o livro nasceu. E o objetivo era realmente desmistificar. Foi uma época muito bacana no Brasil do lançamento do livro, né? Que foi quando passaram a PEC da empregada doméstica e quando teve o filme da Regina Casé sobre uma empregada Sim, doméstica. E, assim, eu cresci numa família classe média, com empregada, faxineira, minha mãe é médica, a família da minha mãe tinha um laboratório de análises clínicas, minha mãe trabalhava enlouquecidamente, meu pai, idem, até hoje. É, eles adoram o trabalho deles, e a gente foi realmente, assim, cuidada pela Leda, que hoje em dia está aposentada e tal, vive ainda na mesma casa onde eu cresci. É, e quando eu me casei e vim morar aqui nos Estados Unidos, onde o custo de uma empregada doméstica, assim, ninguém que eu conheço tem empregada, ninguém. As pessoas têm uma faxineira uma vez por semana que vem na sua casa, é, limpa a sua casa em 4, 5 horas. A nossa casa aqui no Illinois é muito grande. É, ela passa 5 horas aqui em casa e é isso, acabou, entendeu? Então, sim, esse conceito de ter uma pessoa para cuidar de absolutamente tudo o brasileiro da minha época, eu saí do Brasil há 22 anos, o brasileiro da minha época cresceu num hotel, né? Ele cresceu chegando em sim, casa, a casa está limpa, o jantar está pronto, a roupa está lavada, passada, dobrada, guardada, sim, né? É, então, até a empregada doméstica se tornar, assim, passarem a PEC, ela se tornar cara até para a classe média brasileira, o brasileiro não sabia viver sem empregada. E não sei se há até hoje, mas havia uma mentalidade de que isso não é um trabalho para mim. Não, imagina que eu vou limpar a casa, imagina que eu vou lavar a roupa, né? É, não sei se da minha natureza, ou porque eu não tinha mais nada para fazer, eu caí dentro do trabalho doméstico, aquilo para mim era terapêutico. Assim, sim. era uma paz, eu era zen, entendeu? Lavando roupa, dobrando a roupa dos meninos, cozinhando. Ai, o que que eu cozinho hoje? Eu preciso aprender a cozinhar, porque eu não sabia cozinhar, eu não sabia fazer nada. E isso foi uma coisa que realmente me incomodou, porque eu me dei conta, observando o americano, eu me dei conta que eu não tinha o que a gente chama de habilidades de vida, né? Que é você ser Sim, autônomo, você ter autonomia, você não depender de alguém para você ter o que comer. Porque se sim, você não gosta do que você come, você vai querer comer fora. E aí você tem que ter sim, dinheiro para poder bancar isso e para você sim, poder comer bem fora. Não é saudável, né? Você ficar comendo em restaurante o tempo todo. Enfim, foram questionamentos assim muito bons para mim. Observar isso e aprender a fazer coisas novas, buscar. Aqui existe a figura da Martha Stewart, eu acho que vocês têm sim, acesso a ela no sim, Brasil também. sim, É, ela é assim, a mãe da organização doméstica, né? Ela foi uma sim, pessoa criada por uma dona de casa muito talentosa, o pai dela era um jardineiro muito talentoso, e ela transformou isso num império,
né? Tem livros, canal de televisão, que você imaginar, a Martha Stewart tem. Então, você veja que uma coisa simples como o lar, né, que não é simples, é bastante Não, complexo, é bem complexo a gestão da mas casa. aquilo que a gente no Brasil tem por simples, porque é a empregada que faz, né? Sim. É um império extremamente lucrativo aqui, Sim, né? sim. Não, e você acertou na mosca com o nome do título do seu livro, é fantástico. E os Estados Unidos não têm o hábito de ter empregada, né? Minha família não mora no Brasil, tem uma irmã na Austrália, outra nos Estados Unidos, em Miami, há mais de 30 anos também. E aí veio o que você falou, são 4 horas, é aquilo ali, e você tem que se virar. Isso é um conceito brasileiro, de ter uma pessoa que ajude em casa direto. E eu achei que você foi tão certeira, você foi assim cirúrgica, Você tem porque o que seu livro realmente ajuda muita chegar. gente, É, né? Que também não pode ter alguém para ajudar. Então, uma vida sem empregada doméstica é fantástico, né? E deve ter sido uma grande realização para você também, né? Escrever um foi livro. Eu estou muito escrevendo, o bacana. que vem tem É, surpresa. eu mandei o texto para os meus pais lerem, né? E o meu pai, você vai ser linchada pelas empregadas domésticas, pelas donas de casa, pelas personal organizers. Ah, meu Deus do Assim, essa céu. era a visão dele, né? De que assim, que Sim, eu estava acabando com o mercado, né? Eu falei, pai, hoje em dia, meu pai que não levantava para pegar um copo d'água, faz tudo que ele tem que fazer dentro de casa, que minha mãe não sim, é sim. empregada dele. É, adaptações que os Foi. tempos modernos acabam trazendo, né? A gente não É, fica sem a responsabilidade de sermos a mulher da casa, mas todo mundo pode ajudar um pouco, né? E aí você falou também ghostwriter, para quem não sabe e está nos ouvindo, isso é um termo usado para alguém que escreve, a gente chama de redator fantasma. Ele, ou oculto, né? Ele te ajuda a escrever livros, escrever textos para pessoas que não têm tempo. E aí essa pessoa, esse profissional, ele compila as informações para você e você ganha tempo. Muito legal que você teve uma pessoa para te ajudar com isso. Eu estou fazendo na marra aqui, no sangue. Tem 2 livros aqui que eu estou é, fazendo. Mas é muito legal. Eu vou pensar na reta final como fazer. Mas vamos voltar ao foco aí para você. Conta para gente como é que é a questão da remuneração. O sim. cliente americano, ele paga antecipado? Como é que você consegue os clientes? É por indicação? Hoje você ainda continua pondo a mão na massa ou você trabalha mais com consultoria? Como é que é? Conta para gente. Eu comecei falando, né, que cada empresa faz do jeito que Sim, quiser. Então, eu passei por várias fases. A primeira, quando eu não tinha cliente nenhum, eu fazia a consulta de levantamento gratuitamente. Depois, com o tempo, conforme eu fui conseguindo mais trabalho, as pessoas começaram a me indicar. é, E assim, eu vou fazer um parênteses, porque eu comecei numa época em que o Facebook estava apenas começando, e eu me tornei muito boa no Facebook naquela época. E eu aprendi a fazer anúncios, assim, bem focados no CEP que eu queria trabalhar, né? Então, não saía caro. Então, assim, eu não contava tanto com indicação no começo. Eu sei. realmente conseguia O trabalho, Facebook assim, te ajudou. isso. E então, conforme eu fui conseguindo mais volume de trabalho, eu passei a falar: eu cobro tanto, mas se você me contratar, eu desconto do serviço, do total. Tá. E isso funcionou muito bem para todo mundo, porque era uma coisa que soava justo para o cliente, Simpático, sim, sim. né? E depois, já num outro momento, quando realmente eu estava assim, com 5 dias da semana ocupados, eu passei a cobrar a visita. E eu aprendi algumas coisas também. Aprendi a não dar as minhas ideias de graça nessas consultas, né? Eu tive clientes que, assim, sim, vamos continuar e tal, vamos fazer, e depois ligava, não, não, eu vou fazer eu mesma. Quer dizer, só aquele bate-papo ali comigo Sim, já já é uma consultoria. funcionou. Exatamente. Então, eu fui aprendendo todas essas nuances, e por isso que é importante a gente ir para todo cliente que aparece. Óbvio, se você Sim, mora em São Paulo, não vai cruzar o estado, né? A cidade.
Mas, assim, vá a toda oportunidade, porque não é, a gente não erra, a gente aprende, tá? Sim, Tudo é experiência. É, eu passei por alguns momentos em termos de cobrança também, e isso, o que eu vou falar agora, reflete como o mercado aqui funciona, porque eu fui observando o mercado. No início, eu só trabalhava por hora. E por que que a hora era boa para a gente? Porque a gente trabalhava com o cliente. Então, o cliente não vai ficar na agonia de que você está enrolando, de que você é, é o taxímetro rodando, né? Como eu sim. falo para Mas os cursos. mas isso é mais habitual nos Estados Unidos, esse valor hora, essa remuneração Hora, por hora é sim, mais comum, é né? Os muito Estados comum, Unidos é muito comum. encara isso de uma forma muito tranquila. É, até hoje muita gente cobra por hora. E eu gostava muito desse sistema e assim, não tive problema. Depois eu experimentei os famosos pacotes, onde a pessoa, quando eu passei a ter certeza de que eu entrava num lugar e dizia, eu vou passar 6 horas aqui dentro, eu passei a vender pacotes, porque eu sabia que eu ia passar 6 horas. Então, eu podia vender um Sim, pacote de 8 horas e ela ainda ia ter um crédito comigo que ia engatar num outro projeto, porque ela ia gostar do que eu estava fazendo, né? E aí ela ia ter um crédito, ela ia comprar outro pacote, e aquelas 2 horas rolam, enfim, as peças começam a se juntar na sua cabeça e as encaixar, coisas sim, começam a fazer sentido para começa a você. fluir. Mas eu acho Sim, que se você é uma personal organizer que está apenas começando, para mim o mais fácil foi cobrar por hora. Eu sei quanto eu vou trabalhar, é isso aqui que eu vou ganhar, né? Como que o cliente paga? Ele pagava sempre ao final da sessão. Então, se eu estava cobrando $50 a hora, digamos, e eu trabalhei 3 horas, que era o prazo de trabalho, é muito normal isso, quando você trabalha com o cliente, você não trabalhar mais do que 3, 4 horas, o cliente. Eu sempre digo para as meninas no curso, quem gosta de organizar é a gente. O cliente fica exausto, o cliente não gosta, o cliente quer ir sim, embora, né? Então, sim. faz sessão de 3 horas e pronto, Entendi, fica ali com presencial. seu Você viu? cheque de 150. Muito interessante, porque é um hábito bem americano esse, né? De você trabalhar, pôr a mão na massa junto com o cliente, cobrar por hora e depois das 3 horas paga e um beijo fui, né? Isso. Depois, com o pagamento do pacote, é, eu passei a receber todo o pacote antes da primeira sessão. Eu digo sempre, eu não saio de casa sem ter recebido, tá? Entendi. Você chama a Outra primeira coisa, sessão o período de contratação, né? O trabalho em si. isso, digamos que você tenha me contratado para organizar a sua despensa. Eu vou levar 6 horas nessa despensa. Esse pacote pode incluir você ir comprar os produtos ou não, pode ser só organizar, a cliente é que vai Sim, comprar os beleza. produtos que você indica, mas ela tem que me pagar Isso, antes de eu chegar na casa dela. tá. Por Isso já quê? era. É. Como é que é? Desculpe. Não, fala? Não, não, isso já é outra pergunta que eu tinha para te fazer aqui, que está no nosso roteirinho. É sobre o produto organizador. Normalmente as pessoas já querem que você faça o serviço com o produto organizador junto. Eu sei que isso é cobrado à parte, né? Que o cliente paga o produto organizador mais a tua hora que você vai lá e compra o produto, se for o caso nosso, né? Mas eu até queria que você falasse mais sobre isso e até, não sei se você pode mostrar para a gente alguns diferenciais de produtos organizadores aí que tem nos Estados Unidos. Então, Surpresinha que a gente estava aqui pensando em fazer para vocês. Chegou a hora. Então, o produto organizador também evoluiu, né, com o mercado. Sim, Primeiro que quando você entrava na Container Store, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, a primeira vez que eu entrei ali, eu fiquei assim, gente, o que que se faz com esse monte de caixa enorme, né? Era tudo que eu esqueci. E aí, com o tempo, aham. tem essa, Hoje a assim, gente não sabe viver sem, né? abundância de produtos. Mas, no início, eu oferecia para ir com o cliente. Aí eu descobri rapidamente que o cliente adora aquele turno.
na Container Store. Só que a gente sabe em que prateleira, em que corredor o produto está. Então, uma Sim, compra que levaria 30 minutos, 40, passa a virar 1h30, 2, né? sim, Então, eu cortei esse tour pela loja comigo. E eu digo assim, se eu comprar, se eu for sozinha, está incluso no seu pacote. Se você quiser ir comigo, eu cobro por hora. Porque é sim, um tá processo certo. É educativo justo, para o cliente. é justo, é justo. Ninguém quer ir comigo, ninguém quer ir passear pagando, entendeu? Então eu vou lá, em meia hora eu entro e saio, ou eu compro online, e aí é parte Sim. da evolução do processo. Porque, desculpa, tá? É, Oba, tem queridas aí? ah, eu vou fechar minha porta, só um instantinho. Fica à vontade. Enquanto isso, eu vou dando aqui uns conceitos para quem está nos ouvindo. Olha, na consultoria de imagem, que eu sou personal organizer e consultora de imagem também, funciona igual quando a gente vai fazer o personal shopper. É um valor diferenciado que eu acompanho a cliente nas compras do shopping. Então, e eu entendo super o que você falou, Helena, porque toma um tempo mesmo. E a gente vende o nosso conhecimento, mas o nosso tempo também, ele está atrelado ao nosso conhecimento. Então, faz todo sentido, né? E aí mostra pra Sim, gente aí mas umas só coisinhas mais uma parte, diferentes. porque eu vou terminar a resposta, então, que foi o seguinte: o Tá, mercado evoluiu e nós passamos a ter o mercado de afiliados. Então, hoje em dia, quando o cliente quer fazer uma compra, a gente dá o nosso link de afiliado, o cliente usa o nosso link, então a gente recebe uma pronto. comissão daquela compra, o cliente já manda entregar na casa dele, quando a gente vai é, trabalhar, a gente já Sim, está lá com os produtos. Gente, desculpa, chegou. perfeito. Hoje é feriado aqui, a minha cunhada resolveu Vai, fazer uma vai, vai, visita vai, 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 para... vai, que vai Não, e não, volta. eu não vou a lugar nenhum. Ah, não vai a É, lugar nenhum. Então mostra pedindo os produtos desculpa para nós. pelo cachorro latindo. Então, Não, a gente nem tá ouvindo, fica tranquilo. que Não dá para bom. ouvir nada, tá tranquilo. Então, eu separei umas coisas aqui. Vocês hoje em dia têm tudo no Brasil, né, Cris? É o Mas mercado. isso aqui O está mercado bem brasileiro novo. evoluiu muito, muito em termos É, de cores, empresas, houve um crescimento exponencial depois da pandemia. Mas isso. nada vai se comparar aos Estados Unidos, né? No que, na questão de diversidade, de coisas diferentes. Não é tudo que tem aqui, né? Embora a gente tenha Uhum. crescido muito, então, por isso que eu pedi para você trazer para as queridas e os queridos que estão nos ouvindo aqui nesse bate-papo entrevista, porque todos temos curiosidades, até eu, porque eu sei que tem produto organizador diferente em cada lugar do mundo, tem uma coisa diferente, uma caixinha diferente vai ter, entendeu? Tem, tem. Então, isso é uma coisa que assim a gente usa aqui em casa para os jogos de lençol que não são usados rotineiramente. Aqui em casa a gente tem 2, no máximo 3 jogos por pessoa. 2 é o número certo. Então, quando os meninos foram para a faculdade, eles precisaram desses lençóis super compridos de cama de solteiro. E quando voltaram, não tem uso, então eu guardo assim. E essa marca, eu brinquei com a Cris, ó, gente, eu não fiz o curso da OZ, tá? Eu não faço a dobra maravilhosa que vocês fazem. Enfim, é, ela identifica, eu gostei muito disso, porque ela identifica o tipo de lençol, de jogo de lençol que você está guardando, e é fácil de tirar e guardar. Muito legal essa cinta. Isso, Eu até e comentei com você, né? ele vem Tem assim no assim, pacote com todos os tamanhos, você escolhe, ou você compra muito só do legal. tamanho que você quer, tá? É, existem uns agora é, que não tem assim a marca. Esse aqui é Sleeper Bale, uma coisa assim. Muito E legal. Aqui no Brasil tem, inclusive é usado para mala de viagem, inclusive, como segurança. Fora aquele blister, né, que embala tudo, tem pessoas que usam. Eu mesma tenho. Eu tenho. Eu não comprei no Brasil, a minha não é personalizada, mas eu já vi de colegas terem essa faixa, mas para mala de viagem. A ser utilizada assim, como sua forma, eu achei super criativo, adorei.
Eu acho É. isso muito útil, porque você já tem na faixa identificado, né? Nesse Tem elástico. isso, e quando tira do armário, se você tem filhos como os meus, eles não têm cuidado de botar a mãozinha para puxar, A entendeu? Não pressa, o dia a dia, eu desdobrar o entendo, jogo, eu entendo. de desdobrar o jogo de baixo. Muito Então, assim, eu legal, muito achei legal. legal. Sim, Aqui útil. nos Estados Unidos a tendência é delegar tudo. Então, eu não vou pedir aos meus filhos que façam isso, eles é que vão dobrar o Sim, jogo sim, deles, sim, eles, né? sim, 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 sim. O outro produto que eu uso pra caramba é aqui em casa, na casa de clientes, é o gel. Ele é o gel de museu, tá? Ele é transparente. Chama Você, gel de museu. Olha o nome para isso, gente. Eu não sei nem o que é isso. Quer dizer, você agora pega, eu sei porque ela me mostrou escondido antes da gravação, mas, gente, é demais o negócio. você pega, bota um pouquinho, e aí eu, por exemplo, uso essa bandejinha no banheiro daqui de baixo para hóspedes. E eu não quero que a pessoa entre no banheiro, saia mexendo, caia, quebre alguma coisa. Então, olha, não cai. Ai, que demais. E aí É eu tipo uma coloco aqui, geleca, uma borrachinha, e parece você tira um facilmente depois? tira, não fica resíduo nenhum, nenhum. Por que será que chama gel de Porque museu, eles né? usam no museu para os objetos não tombarem, né? Que interessante. É. Muito Agora, interessante. é óbvio que tem esse uso, mas o uso que a gente faz para a organização sabe quando você abre a gaveta, aquele monte de caixinha fica batendo uma na outra? Nossa, Isso aqui perfeito. acaba com esse Não problema. ficar bambo. Nossa, não ficar I- gaveta barulhenta, né? Perfeito. Isso, isso. Depois, se você puder, fala o nome certinho Tá. para quem quiser, se puder comprar pela internet. Foto. É Clear Museum Gel e Pronto, tem já várias deu. opções, Clear todas Museum elas. Gel. Puxa no É, Google, veja, que aí fica uma dica legal para vocês. Tem um negócio de Amazon, né? Todo Mercado isso, Livre, você consegue coisas muito, né, mais fácil do que era antigamente. Tem mais coisa isso. aí para mostrar para gente? Então, esse é o Time Timer. E ele é excelente para você trabalhar com o cliente. Por exemplo, o relógio convencional, ele corre e você não está vendo o tempo passar. O Time Timer, ele cria uma visualização do tempo. Então, suponhamos você está trabalhando com um cliente, como eu trabalhava, não estou trabalhando agora com cliente, e o cliente está agoniado, isso vai demorar muito, Eliana, eu não quero fazer e tal. Porque é esse o relacionamento que você tem que ter com o cliente, dele ter essa liberdade de dizer para você, eu não quero fazer isso agora, não, vamos fazer, olha, vamos fazer 15 minutos, ó, rapidinho, 15 minutos. E aí ele vê. E aí o reloginho toca, a gente celebra, ela vai, toma um copo d'água, Bárbaro, volta, né? bárbaro. Eu uso isso aqui com os meus filhos, eles têm déficit de atenção. A pessoa com déficit de atenção, ela não tem noção do tempo. Faço a mesma coisa, não. Você pode Que trabalhar por legal. 30 minutos, sim. Vamos lá, 30 Você sabe o minutos. nome disso também, Helena? É Para quem estiver time nos ouvindo, timer. Time, ele dá para ver o time timer. time timer. É. Pronto. E É tem de vários bárbaro isso, tamanhos. É. gente. Tem de Bárbaro. vários tamanhos e é super conveniente. Na verdade, nós ganhamos um desses na Nepo 2018. Foi quando eu tive o prazer de ir para Nepo e ter sido recebida de forma espetacular pela Helena num É brunch tão gostoso. maravilhoso na mansão dos Alcas. É, Cris. Então eu tenho um reloginho igual a esse, é muito legal. Mas eu nunca vi no Brasil. Eu acho que é uma dica bárbara para quem está nos ouvindo aqui do Brasil, né? Ou de outros países. Dê uma olhada aí no seu país, porque É. deve ter alguma coisa similar. Muito E legal, vende Helena. certamente na Amazon. Fantástico. Muito bom. Deixa eu ver. Faltou alguma coisa aqui a gente falar? Ah, Não, né? Acho que não. No meu, eu fiz um roteirinho aqui, um script, porque é tanto isso. assunto. Olha, É, vou fazer um resuminho aqui do que a gente vamos lá. falou, então, né? Vocês viram que bacana essa história da Helena,
que teve uma mudança radical aí de vida, indo morar nos Estados Unidos, e por uma necessidade de filhos e tal, e de estar num outro país, de querer fazer alguma coisa diferente, foi em busca disso, né? Com todo esse charme carioca, ela foi se introduzindo no mercado americano e hoje é uma pessoa referência, né? Participou da Nepo por muito tempo, ainda está na Nepo, né? Saí da Neipo esse ano. Esse ano, mas assim, você teve uma Desculpa participação, desapontá-los. como é que é? Desculpa desapontá-los. Não, mas não importa, você tem uma história lá, assim como eu tenho uma São história na. ciclos que se fecham, né? Isso, assim como eu tenho uma história na Ampop, amanhã, se eu não estiver mais na Ampop, eu saio com muito orgulho de ter feito parte dessa história. Eu sou Isso. associada número 41. Eu já Oh, me voluntariei 41 ou 45 na Ampop, eu entrei no primeiro ano de vida. Então, eu é. ajudei a construir esse mercado, eu me sinto muito orgulhosa por isso. E foi um grande desafio, mas eu colaborei o máximo que eu pude. Fui 2 vezes conselheira, me reelegi. Depois eu trabalhei no Comitê de Educação, depois no Comitê Internacional, com esses feitos super bacanas. Então, assim, eu me orgulho muito de ter colaborado para o mercado de organização no Brasil e, de certa forma, no mundo, como representante do Comitê Internacional da Ampop. Amanhã, se eu não puder estar na associação mais, mas a gente tem uma história lá, né? Isso não dá para Isso acho que pagar. faz um gancho importante, né, Cris, que é assim o voluntariado. É muito importante quem estiver na Ampop buscar alguma coisa para fazer pela Ampop, Sim, sim, participar, sim. voluntariar, porque a Neipo ela é 100% de voluntários, né? Todo o Sim, material que aqui também funciona dessa eu, forma. eu, eu participei do Departamento de Educação, ajudando a criar os programas que hoje estão à venda, selecionando instrutores, currículo, revendo curso, material, gravação, tudo isso. Tudo que está na NEIPO inclusive a conferência, né? É feito Então, com voluntários. Então, assim, eu acho muito bacana isso que você está trazendo, porque muito, realmente muito. é muito enriquecedor, você conhece muitas facetas do mercado, Exatamente. você conhece todos os players do mercado, é Sim. muito importante. E eu acho que assim, é um trabalho de amor, né? Porque quando você está doando o seu tempo, a sua inteligência em prol de um Você grupo de quer, profissionais, você quer ver a é, sua profissão prosperar, né? é de coração. É de Com coração certeza. para esse mercado cada vez mais explodir. Então, assim, você pode não ser Neipo agora, mas você tem uma história muito forte aí, né? De construção também do mercado aí americano. Então, a Helena trouxe para a gente hoje ideias, como é que os clientes vieram, como é cobrado aí, esses produtos organizadores diferenciados. Eu adorei esse nosso bate-papo. Você é uma Foi pessoa que eu muito ficaria bom. horas aqui conversando, mas a gente precisa encerrar. Eu agradeço imensamente você ter disponibilizado esses minutos para a gente aqui num dia tão importante aí nos Estados Unidos. E antes de encerrar para valer, eu queria que você deixasse um recado para esse pessoal que está aqui nos ouvindo hoje. Obrigada. É, eu acho que a organização, seja na sua vida pessoal ou na vida do seu cliente, é essencial. É essencial porque o mundo é complexo pra caramba hoje, é muito complexo. A quantidade de informações que nós estamos recebendo, né, nas mídias sociais, no nosso ambiente, é muito intenso. Nós hoje recebemos informações que nós não conseguimos processar emocionalmente, tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, né? Então, simplificar a sua vida, simplificar a vida do seu cliente é fundamental, é uma questão quase de saúde pública, porque a pessoa que tem a vida organizada, a casa organizada, ela é uma pessoa mais calma, ela é uma pessoa mais saudável, ela é uma pessoa mais feliz, provavelmente. Então, encarar o trabalho da gente com essa responsabilidade social sempre me ajudou a valorizar o que eu faço, sempre me ajudou a estudar mais, procure estudar sempre.
Não adianta só a gente saber qual é o produto, a gente tem que entender o ser humano. O ICD, que é o Institute for Challenging Disorganization, foi essencial na minha carreira, eu atribuo a ele todo o sucesso que eu tive com os meus clientes, né? Tirando o sucesso do negócio, a gente saber se relacionar com as pessoas, a gente saber entender, ouvir as pessoas, é essencial. Então, leia livros de psicologia, leia livros de autoajuda, leia livros de filosofia. Se você tem uma religião, estude a sua religião. Se aprofunde naquilo que nos torna humanos, porque é isso que a gente está tratando, é a humanidade do outro, não são as coisas do outro. As coisas são apenas ferramentas de interação do ser humano com o seu ambiente. Então, estude o ser humano e você vai ser uma organizadora excepcional. Nossa, que lindo isso, parabéns. Não podia estar fechando essa nossa entrevista, bate-papo de forma tão bacana. Obrigada mais uma vez, Helena, amei. Obrigada a Obrigada você. para quem esteve com a gente até agora. Um beijo para você, um beijo para todas e até a próxima, se Beijo Deus enorme, quiser. fiquem com Deus. Amém, gratidão.